A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor, e as pastorinhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pastora, morena da cor de Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tonto com teu olhar. Linda criança, tu não me sai da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor, e as pastorinhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pastora, morena da cor de Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tonto com o teu olhar. Linda criança, tu não me sai da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Linda pastora, morena da cor de Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tonto pelo teu olhar. Linda criança, tu não me sai da lembrança, meu coração não se cansa
Olá! Sejam bem-vindos a mais um programa Formação em Pauta com CEPAM. Este é o 10º episódio. A temática de hoje é Música na Escola. Este programa é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas, executado pelo Centro de Formação Padre José Anchieta, em parceria com o Centro de Mídias de Educação do Amazonas, o CEMEAM. É uma ação do CEPAM Digital, o braço EAD do CEPAM. Hoje, como nós já pudemos ver no início do programa, nós estamos totalmente musicais. E para falar de música, nós temos aqui o professor Alex Herculano e o professor Augusto Marinho. O professor Alex Herculano é formado em música e é também maestro. O que mais é o nosso querido colega, professor Alex Herculano? Rose, além de arte educador e músico, eu sou pesquisador, arranjador e compositor. Que lindo! Arte educador! Que denominação bonita! Nós precisamos de arte educadores. Nós temos também o professor Augusto Marinho, que é formado em arte, é também ator e é também um educomunicador, não é isso, professor Certo. Augusto Marinho? Fale um pouco para nós o que mais você é. Eu sou também membro do coral Vozes da Educação, aqui mesmo da Secretaria, né? Então, música está conosco aqui. Que coisa bacana! Então nós temos aqui um professor músico, um professor de artes e uma professora de matemática. Eu sou a professora Rose, formadora do CEPAM e professora de matemática. E aí eu pergunto aos meus colegas, professor de arte, professor de música, tem matemática na música ou tem música na matemática? Eu, como de artes, vou dizer que tem arte na matemática. Finalmente, você há de convir comigo que a matemática é arte. E eu diria que nós temos aí música na matemática, porque a matemática é música para os meus ouvidos. Temos música também na história. A música marca um momento e marca também vários momentos da história, né? É verdade, a música às vezes nos lembra, traz à nossa memória muitos fatos históricos. Ouvimos uma determinada música e já associamos a um fato histórico, não é isso? Justamente. E os outros componentes curriculares, será que ainda podemos fazer alguma relação com a música? Com certeza, professora. Veja só, como você mesmo diz, quando toca uma melodia e quando ouvimos uma música, logo lembramos de momentos tão importantes. E podemos chamar aí a língua portuguesa e a língua estrangeira, com todo o repertório musical que nós adoramos. O inglês, o espanhol, o português, tem até japonês na música. É verdade! Nós utilizamos aí a música para ensinar a língua estrangeira, mas como você falou aí do japonês, tem um recurso aí bastante utilizado pelo que é do gosto do japonês, que é o karaokê, que os alunos também gostam muito e é uma metodologia, um recurso que usa da tecnologia também, não é, professor Augusto, que eu sei que o senhor é chegado nas tecnologias, para ensinar diversas ações na escola, diversos objetos do conhecimento e diversos componentes curriculares. Temos também as paródias, que são utilizadas em vários componentes curriculares, né? Bem a paródia lembrado. como recurso. A paródia como um recurso para ensinar um determinado objeto do conhecimento. Justamente. Então nós temos muita música na escola, mas também nós ensinamos música na escola? Sim, ensinamos música na escola através, como nós estamos falando, dos diversos componentes. Nós temos vários projetos voltados à música, como nós vamos ver nesse programa, um deles é a fanfarra e as bandas marciais, mas nós também temos música em ciência, nós temos música das esferas, nós trabalhamos isso em história, o percurso da música e por que não falar do local onde o nosso aluno está? A nossa música de beiradão é sociologia. Ela está imbricada onde o aluno está, quem ele é e o seu futuro, o que ele pensa, o que ele sente, como ele age. E por que não falar das ondas sonoras lá da física? Certo. Temos também música na física?
Então a música, eu poderia dizer que ela é um componente interdisciplinar? Sim, Rose. Lembrando, como no início da nossa fala, aqui atrás de nós, olha, música e matemática. É impossível não pensar num compasso quaternário sem pensar em 4 semínimas, ou 4 colcheias, ou 4 semicolcheias. Nós estamos envolvidos e imbricados. Sim, música é interdisciplinar. Então, professor Augusto, que é aí um artista, qual seria aí a importância de trazer a música para dentro do contexto escolar? Isso partindo aí do ponto de vista do aluno. Nós poderíamos despertar aí no aluno uma questão socioemocional, afetiva, um protagonismo? Sim, a música é dada à sensibilidade, né? Então, trabalhar com música passa também por trabalhar essa sensibilidade do aluno, né? Então, é importante a gente construir isso em nossas turmas. Então, eu vou deixar vocês agora com o professor Alex, que vai entrevistar aí alguns colegas que vão falar mais especificamente sobre a música, sobre as bandas, sobre as fanfarras na sua escola. Daqui a pouco eu volto. Olá, queridos professores, sejam bem-vindos a mais um Formação em Pauta, hoje com o tema Música na Escola. Estamos aqui recebendo o professor Júlio Meirelles, que irá nos falar sobre o projeto Fanfarra Escolar, que atualmente faz parte do projeto prioritário Pronto para a Aula. O professor Júlio Meirelles de Freitas é doutorando em ensino de ciências e matemática pela UBRA Canoas e mestre em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. Professor e pedagogo de carreira aqui da Secretaria de Educação do Amazonas, ele ocupa o cargo de diretor do Departamento de Gestão Escolar da EGESC. Seja muito bem-vindo, professor Júlio, é uma honra tê-lo conosco. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, agradecer, Alex, pela oportunidade que o CEPAM Digital permite ao Departamento de Gestão Escolar trazer para a comunidade escolar o projeto Pronto para a Aula no seu pilar sobre as bandas e fanfarras e fazer com que haja um esclarecimento necessário e a sua utilidade, bem como a participação de cada escola e de cada educando de cada uma das nossas 605 escolas, seja na capital, seja no interior. Eu inicio a minha fala fazendo um pouco desse processo histórico da SEDUC, desde quando ela começa a trabalhar com as bandas e fanfarras, ainda como um projeto complementar, mas talvez um pouco dissociado do processo ensino-aprendizado. E quando eu digo isso, eu quero trazer para essa discussão um pouco do que a BNCC define como as suas 10 competências gerais e estabelece lá na 3ª competência o repertório cultural e imediatamente na 4ª competência a comunicação. Né? Porque essas 2 competências gerais da Base Nacional Comum, que são depois traduzidas no referencial curricular amazonense e em seguida na proposta curricular e pedagógica da rede estadual, permite com que a gente possa trabalhar a educação de nossos estudantes dentro daquilo que prevê a Base Nacional Comum Curricular, que é a formação integral dos nossos alunos. Então, o repertório cultural precisa estar em evidência para que a gente possa trabalhar a cultura, seja ela local, nacional, a cultura mundial, mas, sobretudo, a comunicação, que é a 4ª competência, no sentido de que a gente possa expressar e trazer para esse debate a expressão corporal, a musicalidade. Então, nesse contexto, e também em atendimento ao Plano Estadual de Educação, o governo ele lança o programa Educa Mais Amazonas, onde tem por sustentação 13 projetos prioritários que estão em desenvolvimento. Um deles é o projeto Pronto para a Aula. O projeto Pronto para a Aula, por sua vez, ele tem alguns pilares de sustentação. Ele permite a distribuição de fardamento e kit escolar para os estudantes, a distribuição de material pedagógico para os professores, para a escola, e um pilar está voltado para
as bandas e fanfarras, né? E aí eu queria dizer que esse projeto ele está associado a uma série de aquisição de insumos para que a gente possa, enquanto secretaria, prover a funcionalidade das bandas e fanfarras. Então, primeiro eu queria destacar a parte estrutural de como isso acontece, né? Nós iniciamos desde 2019 para cá com o projeto de bandas e fanfarras, onde poucas escolas tinham o projeto e a maioria dos municípios não tinham escolas, por exemplo, que tinham alguma banda ou fanfarra da rede estadual. Com o Pronto para a Aula, nós conseguimos de imediato distribuir 90 kits de fanfarra. Muitos desses 90 foram para as escolas e municípios que sequer tinham uma fanfarra. Mas não só isso, nós fizemos também uma aquisição de 28 mil metros de tecidos a pedido das escolas, a partir de uma escuta ativa das cores que ali se identificavam com o município, para que eles pudessem construir lá o seu fardamento apropriado. 28 mil metros de tecido foram distribuídos para que a escola, além de ter o instrumento, pudesse ter o tecido para confeccionar as suas indumentárias e, mais do que isso, a gente está provendo através do PAG, do Programa de Autonomia da Gestão Escolar, o recurso para que a escola possa subsidiar a ajuda de custo para os instrutores de fanfarra. Então a gente está nesse momento que se encerra o ano de 2021 com um universo de 176 fanfarras nas escolas que atendem sexto ou nono ano e ensino médio. A gente consegue chegar em todos os municípios da rede estadual com pelo menos uma fanfarra. Isso é um grande avanço que a rede apresenta no final desse governo. Nós conseguimos fazer a aquisição de 680 bandeiras do Brasil e 680 bandeiras do Amazonas para que a gente pudesse dar a cada fanfarra e a cada escola um kit dessas bandeiras. E a gente consegue, está em tramitação agora também o processo de aquisição de boinas e caps para que a gente possa também subsidiar esse insumo que compõe a estrutura da fanfarra. Então veja, o governo, a SEDUC consegue dar à escola não somente o instrumento, mas prover todos os insumos complementares que estão à disposição de cada uma dessas 176 escolas, para que, de fato, a partir daí ela possa, sim, desenvolver o seu projeto de fanfarra. E como é que isso acontece com essas escolas que já têm essa estrutura que eu acabei de mencionar? No início de cada ano, a escola ela submete o seu projeto de fanfarra, dizendo qual é o universo de alunos que ela pretende alcançar, como ela estabelece metas para isso, de que maneira ela vai prover os seus ensaios, de que maneira ela vai fazer a captação dos alunos que tenham interesse em participar do projeto. Esses projetos são submetidos a uma avaliação, são feitos os ajustes necessários para que estejam sempre em consonância com o propósito maior da Secretaria, que é promover o processo de aprendizagem, fazer o processo de recuperação de aprendizagem, assegurar, sobretudo, que esses alunos que participam do projeto possam, de alguma forma, reduzir a evasão escolar, que eles sejam alunos que estejam com desempenho acadêmico satisfatório nos demais componentes curriculares, enfim, que ele tenha, em contrapartida, a possibilidade de concluir seu ano escolar com êxito. Dito isso, a escola, aprovado o projeto, ela passa a executar. Em média, hoje uma escola tem 80 participantes, isso depende do tamanho e da estrutura da fanfarra, do percurso da sua fanfarra, porque temos muitas fanfarras que são novas. Conforme eu disse anteriormente, nós distribuímos 90 kits recentemente, mas temos outras fanfarras que já têm uma trajetória, exemplo do que a escola, por exemplo, da Escola Petrônio Portela, que recentemente está celebrando 40 anos de existência, então por ali já passaram algumas centenas de alunos, descobertas de talentos, de profissionais hoje que estão no próprio segmento de instrutor de fanfarra ou que seguiram para outros cursos na UEA, de música, enfim.
O importante é destacar que o projeto, além de trazer esse universo de alunos, hoje diretamente são 14 mil alunos envolvidos no projeto, na rede estadual, é assegurar que esse aluno participe das suas atividades, que ele possa ter a possibilidade de ir para o enfrentamento dos desafios da sociedade, da comunidade externa, porque estando na escola no contraturno para fazer um ensaio, ele está numa tendência de se prevenir contra a questão das drogas, da prostituição, etc. Então, estar na escola é a segurança que nós temos de poder cuidar, mais do que o horário parcial do aluno, mas cuidar, sobretudo, da sua formação global, do seu desenvolvimento, e para que ele possa, mais do que isso, também desenvolver o seu talento na musicalidade, seja no corpo coreográfico, que compõe as bandas marciais e fanfarras, mas seja como aprender a tocar um instrumento musical, seja na liderança desse processo, fazer. Então são muitas descobertas e são muitos benefícios que aquelas escolas que já possuem o projeto têm feito na vida de cada um desses 14 mil alunos da nossa rede estadual. Hoje, nós estamos com o propósito de fazer aquisição de novos kits de fanfarra, e aí nós já temos as escolas que, porventura, até hoje não participam desse projeto, mas que tenham interesse em participar, elas devem se credenciar, se inscrever, para que a gente possa, dentro dos critérios, conforme eu já disse, que tem que ser escola que atendam a faixa etária de 6º ao 9º ano em ensino médio, também poder usufruir desse projeto que tem uma capilaridade enorme dentro da rede estadual e é um dos pilares do projeto Pronto para a Aula. Júlio, eu já percebo na tua fala que você traz todas as benesses que é ter a música dentro da escola. Você já ancora a tua fala na BNCC e no RCA Amazonense, o que é super importante. E aí a gente já consegue compreender a largura e a profundidade de ter uma fanfarra, de ter uma banda marcial na escola. Vejo também na tua fala, como diretor do departamento, a tua paixão por esse programa. São mais de 170 escolas neste governo e a gente quer ampliar para mais, tenho certeza disso. Júlio, vou fazer essa pergunta de retórica. Você vê realmente uma benesse em termos a música preconizada dentro da nossa educação? Muito boa a sua pergunta, professor Alex. Primeiro, eu acredito sim que as bandas marciais e fanfarras contribuem para o processo de ensino-aprendizado de nossos alunos na educação básica, né? O segundo, que a fanfarra, mais do que a formação desses alunos que participam diretamente, ela traz um ambiente harmônico, de alegria, né? Hoje o nosso propósito, junto a essas escolas, é que elas possam também estar assistindo na programação das demais escolas do seu entorno, participando das datas comemorativas, dos eventos de culminâncias, que essas escolas do entorno também fazem e não tem por alguma razão ainda a sua fanfarra, levando aos demais alunos, demonstrando aos seus pais que é possível sim as nossas crianças, nossos adolescentes, pré-adolescentes participarem desse projeto, e você observa que isso é um orgulho para o pai, ver o seu filho, sua filha ali participando de uma banda com tanta desenvoltura e com a estrutura que hoje o governo dá, né? Como eu disse inicialmente, antes era dado apenas ou distribuído apenas os instrumentos. Hoje a gente consegue um estágio de maturidade que a gente está levando todos os insumos para que a escola de fato se preocupe em desenvolver a aprendizagem da musicalidade, da liderança, do corpo coreográfico, da dança, da expressão corporal, do teatro, e isso tudo dentro do projeto cultural, conforme você acabou de destacar, linkado com a BNCC, mas sobretudo com aquilo que é a nossa premissa maior, que é a formação integral dos nossos estudantes. Eu chego ao final desse programa muito agradecido ao professor Júlio por suas palavras, suas colocações, e eu tenho certeza que você que nos escuta entendeu muito bem essa grandiosidade que é a música na escola. É muito provável que você lembre canções de infância
que músicas que você escutou há muito tempo atrás lhe remonte, lhe leve a ocasiões de alegria, de tristeza, de tédio ou até de euforia. É muito verdade que é muito mais fácil você ter guardado uma música no cérebro do que uma poesia que você leu no seu tempo de escola. Isso acontece nos nossos dias. A música tem um poder imenso com os nossos alunos. E eu fico muito feliz, professor, e tenho certeza que quem nos assiste entende isso, da aplicação das artes dentro da nossa escola, da música, do teatro, da dança, das artes cênicas, como o senhor mesmo pontua. Eu gostaria de que nesse momento o senhor pudesse fazer essa fala e convidar quem nos assiste para se engajar conosco nesse projeto que é tão bonito e tão necessário. Eu que agradeço a oportunidade, professor Alex, de poder participar desse momento aqui de esclarecimento e debater um pouco sobre o projeto das bandas e fanfarras. Dizer para as escolas que já têm a sua fanfarra ou banda marcial em funcionamento que ano que vem nós vamos sim fazer uma grande mostra desse trabalho com as seletivas nas coordenadorias distritais e regionais e fazer uma grande culminância no espaço que a gente possa fazer a rede estadual como um todo participar e mostrar aquilo que tem de melhor dos nossos talentos, mostrar para a comunidade o projeto, como ele é bem sucedido, né? Aquelas escolas que porventura ainda não têm, nós estamos adquirindo novos kits para que a gente possa chegar ao maior número de escolas possível e fazer com que o projeto possa contribuir para a redução do abandono e para a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. Obrigado. Obrigado a você e até a próxima. E agora nós queremos convidar o professor Wellington. Ele irá nos contar de sua trajetória como maestro da banda marcial da Escola Estadual Petrônio Portela, a BAMPEP. E o Formação em Pauta com o CEPAM de hoje, na temática Música na Escola, recebe o maestro Wellington Brito, que é maestro da banda marcial Petrônio Portela. É um prazer recebê-lo aqui, maestro que está sempre aí, já é um conhecido de muitos colegas de muitas escolas, que está sempre aí pelas escolas com a banda. Maestro, nos conte um pouco aí da sua formação, da sua trajetória aí na música. O senhor tem uma formação musical, estudou música ou aprendeu música de forma empírica? Não, tenho uma formação musical, né? Eu sou da primeira turma de música da Universidade Federal do Amazonas. Isso em meados de 2002, ainda estava a transição, né, do curso de Educação Artística, né, porque na época o curso era polivalência, você teria que saber teatro, dança, música, arte plástica, e nesse período houve esse desmembramento. Então, hoje nós temos esses cursos separados nas formações. E eu sou da primeira turma de música da Universidade Federal do Amazonas, né, da turma de 2002. Também tive a oportunidade de passar no vestibular da UEA para a regência, né, em música em 2003, 2004, porém eu tive que optar, eu estava numa federal e numa estadual e o curso ainda era novo, eu optei continuar na federal, né, mas continuei, tenho a minha formação e fiz outros cursos também na área de música, principalmente uma pós-graduação pela Unila Salle e outro pós-graduação também, mas ainda falta finalizar, né, outra rede privada de ensino, que é gerenciamento de projetos, que é uma área que eu gosto também de atuar muito, porque na minha área de música a gente trabalha muito com esse desenvolvimento de projetos, principalmente nas escolas. Ah, sim. Mas quando o senhor já foi trabalhar, estudar música, já tinha aí alguma relação com fanfarra, com bandas, ou foi ter essa relação já na universidade? Não, a minha relação com as bandas e fanfarras iniciou na década de 90, início dos anos 90, quando a própria banda marcial Petrônio Portela passou num desfile em frente à casa da minha avó. E foi a primeira vez que eu vi um corpo musical juntos, né? Eles levando o período de 7 de setembro, que é um período que todas as bandas aparecem na cidade por conta dos momentos cívicos. Então foi ali que teve o meu primeiro contato com a fanfarra. E eu me encantei por ser criança, reproduzi aquilo através do que eu via. Então eu saí no quintal da minha avó, peguei uma lata de leite, 2 espetos e reproduzi como tambor aquilo que eu estava vendo, sem entender qual era o processo.
E você foi você é um egresso da banda Petrônio Portela enquanto também um músico da banda antes de ser maestro ou não? Já foi para a Bampep apenas como maestro? Não, eu fui aluno da escola. Foi aluno da escola? Fui aluno da escola. Que legal. Entrei em 99 na escola, né? Mas esse caminho das bandas ainda demorou um pouco, porque quando eu vi o Petrônio Portela sem saber quem era o Petrônio Portela, eu já havia me encantado. Porém, pela idade que eu tinha, era muito novo, pequeno, os instrumentos são muito grandes. E é muito difícil você ter, né, um porte físico e carregar um instrumento muito maior. Então, por conta da idade, eu não participei da banda. Aí não deixaram eu participar. Então, eu escolhi uma outra escola que tivesse para que eu pudesse estudar ou conhecer o instrumento musical. Eu fui para uma escola que tinha um projeto mais próximo e me encantei pelo projeto de banda de fanfarras. Ai, que coisa bacana. Isso é muito interessante, né? Porque então já vinha de toda a sua trajetória de vida, a música veio permeando aí a sua história. E hoje o senhor é maestro da banda do Petrônio, né? Da Bampep, que esse ano está aí fazendo 40 anos, não é isso? Isso. É uma longa história, é uma trajetória também bastante tempo. E o senhor está há quanto tempo lá no Petrônio? Contando como regente, estou há 20 anos. 20 anos? 20 anos. Então, metade desse tempo de banda, o senhor está lá. Com toda certeza. Mas foi uma construção de um processo, né, de eu me encantar por essa banda. E nós temos um chamado Encontro de Gerações. O que se torna um Encontro de Gerações? Nós pegamos todos aqueles que fizeram parte da banda desde a sua fundação em 1982 e fizemos um primeiro encontro quando a escola fez 35 anos. Então, nós pegamos toda aquela turma que contribuiu para que o projeto existisse até os tempos atuais e nós juntamos essa turma e fizemos uma apresentação só. O antigo com o novo, os instrumentos que eram da época com a tecnologia instrumental que nós temos hoje, e foi matéria em vários jornais se reportando de tudo aquilo que foi feito, porque é uma construção. Nunca se foi feito algo parecido como esse aqui no nosso estado. E nós já estamos aí então há mais tempo ainda, e a tecnologia que nós temos hoje, ela está se inserindo também na música. Mesmo nas bandas, nas fanfarras, a gente consegue observar isso? Sem sombra de dúvida, hoje o mundo é muito tecnológico e principalmente na área da teoria musical. A gente trabalha muito a parte lúdica para os alunos dessas escolas, porque hoje todo mundo tem um smartphone, né? Então é muito mais fácil eu sair do quadro para dar as aulas de teoria e fazer um processo um pouco mais lúdico e dinâmico através de jogos, e a gente aprende brincando, né, na forma que a gente passa para os alunos, porque eles têm a teoria musical através de um smartphone, de um aplicativo. Então, ele brinca como se fosse um jogo. A cada nota errada de uma leitura de nota de partitura, ele vai perdendo pontos e conforme ele for acertando, ele vai ganhando pontos. Então, ele vai fazendo esse percurso da leitura musical através dos aplicativos e ele automaticamente vai memorizando as posições das notas. Porque a leitura de uma partitura é você fazer o reconhecimento das notas dentro de um sistema que é o pentagrama, né? E ele vai tendo essa familiarização de reconhecer as notas dentro de um sistema, ao invés de eu chegar no quadro, botar as posições da nota e pedir apenas para que o menino decore. Mas dessa forma, ele vai estar brincando e aprendendo ao mesmo tempo. E assim, essa longevidade da banda, aí 40 anos, o senhor acredita que se atribui justamente a esse trabalho de estudar a teoria da música, para além de simplesmente tocar um instrumento? Porque a gente sabe de histórias de muitas escolas e outras instituições que contam, tinha banda, não tem mais, tinha fanfarra, não tem mais, e o Petrônio manteve aí, né, a Escola Petrônio Portela manteve aí a Bampep há tantos anos. Será que a gente poderia atribuir ao fato de que vocês trabalham com a questão da teoria musical para além de simplesmente tocar um instrumento, ou essas duas coisas elas são dissociáveis? Não, são dissociáveis. Um dos problemas que nós temos enfrentado ao longo desse tempo é a falta de estrutura e apoio. Sem apoio você não consegue fazer, principalmente por conta do instrumental. Tem escola que quer ter um projeto de bandas de fanfarras, né, dentro do seu prédio, dentro da sua instituição, porém os instrumentos são caríssimos. Então nem todo mundo tem
esse suporte tem um lugar adequado para se guardar esses instrumentos. O outro ponto é do investimento na contratação do profissional. Então, são muitas escolas e nós também não temos todos esses profissionais na área para atuar. No entanto, a gente precisa ter um projeto dentro das secretarias, tanto da rede estadual quanto municipal, até mesmo na rede privada, para que possa atender essa demanda, porque mão de obra nós temos, o que precisa ter é alguém que possa assumir isso e colocar em prática para que vingue, porque muitas das vezes realmente precisa de um projeto concreto ou um programa permanente para que as coisas se tornem duradouras por muito tempo. E essas bandas, elas fazem diferença na vida dos alunos, na vida da escola, nesses processos dos alunos, dos nossos estudantes. O senhor tem aí alguma história de algum aluno, recorda-se nesses seus 20 anos aí de regência na banda, de onde a banda fez a diferença de uma forma positiva na vida de alguns alunos, algumas experiências que pudesse compartilhar conosco? Temos várias experiências. 3 delas que a gente pode mencionar são de pessoas que seguiram no caminho da música, hoje são mestres. Um aluno, Emerson Freire, que era trompetista, ele foi para a Espanha fazer o mestrado. Olha! Foi professor substituto na Universidade Federal de Roraima em música e hoje regressou para o Amazonas, onde está atuando também como professor substituto na Universidade Federal do Amazonas. Então, são resultados de um projeto que a gente vem caminhando há muito tempo, né? Claro que dentro da escola a gente não quer que o aluno se torne músico profissional, mas a gente apresenta uma das possibilidades para que eles possam conhecer o instrumento musical e ter a prática, e aí sim decidir se vai ter uma carreira musical ou não. Exatamente. E na escola, o senhor percebe assim que a música ela poderia conversar com outros componentes curriculares, com outras áreas do conhecimento, ou ela ainda está à parte dentro da escola? O senhor acha que essa visão ela tem caminhado dentro da escola? Há uma visão por parte dos outros profissionais da educação ou ainda não? Não, a música ela consegue se encaminhar em todas as áreas. A música... Quem não gosta de música? Se eu perguntar quem não gosta de música, não tem um cidadão que não gosta de música, né? Algum tipo de música ele gosta. Com toda certeza. Vocês ver um filme sem uma trilha sonora não faz sentido. Exatamente. Então, a trilha sonora e a música ela permeia, né, todos os nossos redores do nosso dia a dia, né? Hoje a gente entra no carro, você pega e liga o seu rádio para escutar uma música. Você está no transporte coletivo, você pega... coloca o seu fone de ouvido para escutar uma música. Então, a música ela tem essa facilidade de entrar nas outras disciplinas, principalmente na área de física. Por quê? A física ela tem a propriedade dos sons e a música ela tem essa propriedade. E foi o físico que dividiu, né, a parte musical, que Pitágoras pegou sobre o dobramento de cordas e viu que você poderia dividir isso em comas. Então, ela se permeia nisso. Não só na física, como na matemática. A música, ela tem as suas divisões, ela tem suas proporções. Você consegue diminuir numa música e você consegue somar na música, com a soma dos valores. Então, ela consegue trabalhar muito isso nas exatas. Tanto é que foi uma questão de Enem, caiu sobre uma linguagem de códigos, uma pergunta sobre questão musical. Então, ela está presente, ela consegue se permear em outras disciplinas. Isso eu estou falando nas áreas exatas. Imagina nas outras áreas, principalmente quem trabalha na língua inglesa. Muitas das vezes, muitas pessoas aprenderam um outro idioma através do canto, escutando uma música e aplicando isso e fazendo as traduções. Ah, sim. E costuma haver, assim, projetos nas escolas que envolvem a questão da música, por exemplo, como na banda, e aliado a algum projeto de canto ou de dança para fazer esse percurso artístico, vamos dizer assim, na escola? São poucas escolas. A oportunidade que se tem para trabalhar esses projetos, da grande maioria, são as escolas de tempo integral, que o aluno passa boa parte do tempo e você consegue ter esses espaços por conta da estrutura da escola. Então, você tem uma sala de dança, você tem uma sala de música, você tem os esportes, então você muitas das vezes consegue fazer essa integração.
Mas depende muito, como eu falei, para se ter uma banda ou uma fanfarra na escola, muitas das vezes você precisa de uma certa estrutura, uma estrutura mínima, até mesmo para guardar os instrumentos. Como eu falei, o instrumento musical é caro. Com então, para certeza. você ter adequação e ele se torne duradouro dentro do seu projeto. Ah, entendi. É bastante interessante. Essa questão da educação e da arte, da música, ela consegue fazer esse caminho dentro da escola, né, realmente por todas as áreas da educação, mas a gente precisa sempre desse investimento. O professor Júlio esteve aqui mais cedo, o professor Júlio do DGESC, falando a respeito dos projetos que a SEDUC tem, que ela oferece para que a escola adentre nesse processo de ter uma banda, de ter uma fanfarra, mas a gente às vezes fica na dúvida, para quem é leigo, assim como eu, por exemplo, eu sempre chamava de fanfarra, para mim era tudo fanfarra. O meu filho, que faz parte da banda, inclusive da banda do Petrone, ele sempre me repreende, mãe, não é fanfarra, é banda. Isso. Aí você poderia explicar aí pra gente, para quem assim está assistindo aí o nosso Formação em Pauta hoje e que tem aí dúvidas, o que seria uma banda, o que difere da banda para a fanfarra na escola? Existe uma diferença, e as diferenças são nos instrumentos de sopro, né? Numa fanfarra, eu tenho os instrumentos de percussão e eu tenho os instrumentos de sopro. Porém, os instrumentos de sopro, numa fanfarra, ele é limitado, ou seja, ele não tem recurso para que eu possa tirar uma série harmônica maior de notas, de uma sequência de notas. Se a escala musical é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, numa fanfarra, eu preciso de 3 ou 4 instrumentos para que eu possa fazer essa escala. É como se fosse um jogral, cada um fala um pouco. Mas no instrumento de banda marcial, um instrumento só, eu já consigo fazer uma música completa, por conta do instrumento, do recurso que são os pistos ou a vara. Então, a fanfarra é composta por cornetas e percussão, porém a fanfarra, né, o que eu tenho nas cornetas e cornetões, não tem um recurso para que eu possa tocar uma música sozinho. Eu preciso de outros instrumentos para que eu possa compor isso e tocar uma peça com um grau de dificuldade maior. Mas na banda marcial, eu já consigo tocar um repertório maior por conta dos recursos que eu tenho, ou de pista, ou chave, ou de vara, porque na fanfarra eu preciso de 3 ou 4 pessoas para tocar uma música. Na banda eu preciso de um instrumento só que toca uma música. Então, esses recursos facilitam e diferenciam principalmente uma fanfarra de uma banda. No caso, a banda possui o mesmo instrumento de percussão que a fanfarra. O que diferencia essas categorias são os instrumentos de sopro que nela compõem. Ah, entendi. Aí, falando nessa questão dos instrumentos, eu fiquei pensando aqui. Uma escola de tempo integral de ensino médio, que só tem ensino médio, os alunos passam 3 anos. E aí, como é que fica? Como é que é feita essa seleção desses alunos, para entrar na banda? Eles convidados, quem já tem uma habilidade, uma predisposição? Como é que eles entram na banda e como é que eles saem da banda? Terminou o 3º ano, eles saem? Como é que funciona isso? Esse processo, essa logística lá dentro, como é que funciona? O processo de seleção, na verdade, é seleção natural. É aberto o convite para todos da escola e nós fazemos, no início do ano, uma pequena apresentação para mostrar para eles como é que é desenvolvido o projeto, e nisso nós passamos de sala em sala oferecendo vagas. Não tem limite de vagas. Já chegou a se inscrever 300 na banda, sendo Nossa! Que a gente não tem... Não tem 300 instrumentos. Não tem 300 instrumentos. E nisso nós vamos fazendo por turma. E qual instrumento que você mais se identifica? Então a gente dá a oportunidade no primeiro momento que o aluno escolha um instrumento no qual ele vai olhar e se identificar. Aí nisso vai acontecer na seleção natural, porque você vê uma apresentação, você acha bonito, mas o processo é doloroso, porque é demorado. A gente não aprende a tocar um instrumento da noite para o dia. Então isso requer tempo e muitas das vezes nós temos alunos que não têm tanta paciência, já acha que pegar o instrumento, colocar na boca ou pegar as baquetas e começar a tocar, o processo já vai sair facilmente. É verdade. Eu uma vez até me interessei, eu vi, quando lá no interior tinha uma fanfarra e eu pensei, eu vou entrar na fanfarra, vou tocar prato, me disseram que era o mais fácil. Eu ergui o prato, eu desisti. Porque eu achei que era como tampa de panela, assim, uma coisa bem leve. Quando eu senti o peso do prato, eu desisti porque eu sou preguiçosa. Então já não deu certo. E aí, quando ele termina o 3º ano,
ele sai da escola. Aí acaba desfalcando a banda, ou alguns continuam, há sempre um desfalque natural também? A gente já faz esse processo de construção desde o primeiro ano. A gente visa muitos alunos do primeiro ano e deixa um pouco de fora os alunos do terceiro ano, porque o terceiro ano os alunos já estão muito mais focados no vestibular. Então, no processo de inscrição, no primeiro momento, nós abrimos para o primeiro e segundo ano. Claro que o terceiro ano pode participar, mas a gente sabe que aquele ano ele vai ser muito corrido por conta das provas de final de ano, Enem, vestibular. Então, o processo fica mais para o primeiro e segundo ano. Só que o aluno que entrou no primeiro ou segundo ano, ele continua até o terceiro, porque ele já acaba gostando do processo. Saindo da escola, ele ainda continua, porque nós temos muitos grupos ainda, nós temos alunos de 2008, 2007, 2014, 2016, 2019, 2020, que já saíram da escola, mas que fazem parte, porque são pessoas que gostam do projeto e colaboram com esse projeto para que ele permaneça vivo dentro da escola. Porque a gente une a escola e a comunidade, porque são alunos que moram na comunidade, que fazem essa integração para que o projeto se permaneça vivo até hoje. Então é por isso que aí começamos a ver aí alguns indícios dos porquês dessa longevidade dessa banda, né? Ela continua mantendo aí muitos desses egressos, assim como o maestro. Tem outros que estão aí há muito tempo permanecendo aí na banda, né? E vocês privilegiam isso, gostam disso, dão valor a essa permanência deles? Sem sombra de dúvida, porque é um retorno muito grande que a gente tem, né? Porque é o carinho pelo trabalho que nós desenvolvemos. Se eles não voltassem é porque o trabalho não funcionou. Claro que tem muita gente que hoje, nós temos gente que fazem parte da banda, que já são advogados, já são engenheiros, já são professores, né? Já são dentistas, e todos eles contribuem para que o processo continue. Claro que cada um tem seu tempo, muitas das vezes tem sua família, e a gente faz com que ali aquele ambiente se torne familiar, porque também nós trazemos a família para dentro do projeto, que nós fazemos um acompanhamento pedagógico. Esse acompanhamento pedagógico se torna a partir das notas dos alunos. Quando ele entra no projeto e ele tira uma nota abaixo do esperado, ele é convidado a fazer parte da reunião junto com a equipe diretiva, né? Tem as pontuações do que precisa melhorar, e ele não melhorando, ele acaba se desligando do projeto temporariamente até que ele recupere suas notas e retorne novamente para o projeto no futuro. Isso é muito interessante, porque é um trabalho conjunto com a equipe pedagógica da escola, né? Então, se ele realmente gosta de música, isso não vai em momento nenhum prejudicar ele lá na formação geral básica dele que ele tem na escola, porque ele precisa estar em dias, vamos dizer assim, ele precisa estar com boas notas, ele precisa estar acompanhando todas as matérias. Não tem perigo de ele matar a aula para ficar lá na sala de música, não. Ele precisa acompanhar tudo aquilo que a escola oferece. Porque a vida acadêmica dele é o mais importante ali. O nosso projeto é um projeto extracurricular. Então, nós pensamos na formação do aluno. Então, o maior incentivo dele é que ele esteja lá na escola e tenha um bom resultado acadêmico. Porque se ele realmente gostar da música e gostar da banda, ele vai se esforçar lá e voltar, né? Muita gente já ficou de fora do processo por conta disso, mas retornaram. Muita gente também ficou fora do processo, mas até em viagens internacionais que nós fizemos, já ficou de fora, porque o nosso grupo ele participa de várias competições a nível nacional, né, e interestadual. Então, nesses períodos que tem essas viagens, o aluno precisa ter um bom rendimento, porque ele vai passar uns 3, 4 dias fora e pode ser um período de prova. Então, nós não vamos levar um aluno que não tem um bom rendimento, né, para uma viagem dessa, no sentido que ele possa prejudicar a sua vida acadêmica. Muito interessante, porque então é também um atrativo para ele ser um bom aluno, para ele se tornar também protagonista desse seu processo na escola. Isso é realmente bem interessante, faz a diferença. E a banda participa também de muitas outras apresentações dentro da própria SEDUC, que eu acompanho. Eu sou uma fã da BAMPEP, quero dizer que eu sou uma fã da BAMPEP. Eu verifico, acompanho nas redes sociais e verifico sempre que
tem alguma inauguração de escola, apresentação, ela é convidada, já é uma banda bem conhecida, né? Bem convidada a participar de muitas ações nesse mundo escolar, vamos dizer assim, da rede estadual, às vezes da rede municipal. Tem outras bandas que o senhor conhece assim, com tanta longevidade quanto a Banpep, ou acredita que seja a mais antiga? Eu tenho certeza que na ativa seja a mais antiga, né? Uhum. Tem, claro, vários regentes assim como eu, mas que ficam trocando de escola, né? Mas eu acho que permaneça o maior número de tempo dentro da mesma corporação musical, acredito que realmente somente o Petrônio Portela. E como você falou, nós temos 40 anos e a banda marcial Petrônio Portela está em todos os eventos de solenidade. Exato. É para quebrar esse paradigma que as pessoas pensam que as bandas marciais da fanfarra é somente para o 5 de setembro, no período de marcha. E não é, porque no distrito industrial aqui de Manaus, existem vários eventos chamados CIPAT. E as bandas participam desses eventos, né? Também tem as solenidades que tem dentro da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e as bandas é que vão participar, né, fazendo a solenidade de abertura, tocando o hino nacional. Então, a banda não é somente na Semana da Pátria, ela começa no início do ano letivo e se encerra no ano letivo, com as atividades, porque nós temos a apresentação o ano todo. Tem a apresentação do Dia das Mães, tem a apresentação, né, folclórica, tem a apresentação da Semana da Pátria, tem a apresentação da Semana do Músico. Então é uma agenda cheia, porque as bandas não tocam somente dobrados militares para o 5 de setembro, mas também tocam música popular brasileira, tocam também um sertanejo, toca também um pé de serra, toca também um timaia, toca também repertório sinfônico, porque esse repertório sinfônico já é para as competições, é um grau de música muito elevado para as competições, porque é um alto nível das bandas que tem que tocar esse repertório. Claro que para uma competição a gente não pode tocar uma música baixa, então a gente vai com um nível mais elevado para tocar um repertório mais sinfônico, né, com música mais bem elaborada, com um arranjo muito mais difícil. O Amazonas ele tem essa característica. Nós temos aí a Universidade do Estado do Amazonas, que tem um curso de música, tem a Universidade Federal, nós temos o teatro, que tem um corpo de música, tem o Cláudio Santoro também, que tem. Então, o Amazonas tem aí uma tradição musical. Então, você poderia falar um pouquinho para a gente aí a respeito dessas competições? Nós temos algumas competições aqui no Amazonas que as bandas se inserem nesse processo e a escola costuma incentivar essa participação. Sem sombra de dúvida, né? É importante pontuar isso que você falou em relação às universidades, ao Teatro Amazonas, e nós estamos falando de banda. Os alunos que compõem as bandas e fanfarras aqui do estado, os melhores são encaminhados ao Cláudio Santoro, que é o Liceu de Artes de Ofício. A partir daí, eles se preparam para fazer parte da universidade. Nós temos muitos alunos que fizeram parte do Petrônio Portela. Estou dando o Petrônio Portela como exemplo, porque nós já tivemos até um TCC falando sobre o nosso projeto dentro da escola, defendido dentro da Universidade Federal, falando sobre o nosso trabalho. Então, como você falou, é um trabalho sério, duradouro, né, que tem dado resultados. E isso mostra que realmente é importante que tenha esses projetos dentro da sociedade. Precisa que ter um pouquinho mais de atenção pelo poder público para que a gente possa ainda mais abranger esses outros grupos. Porque os músicos da Amazonas Filarmônica, boa parte deles que tocam na área de metal, já fizeram parte de banda. Uns de São Paulo, outros aqui de Manaus. Então, são os primeiros passos que as pessoas têm dentro da música ou qualquer outra atividade cultural dentro da escola, que é ali que ele tem a oportunidade de aprender e ter o acesso a esse conhecimento musical. Eu tenho certeza. Eu creio que muitos, então, desses nossos alunos que, como o senhor disse, adentram a universidade, que fazem aquela prova tem uma prova de aptidão, né, musical, muitos deles eles tiveram esse processo já em esse primeiro contato com o instrumento, de repente na escola, né, numa banda. Nós estamos nos encaminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui, maestro. Vamos marcar outros eventos aqui para falar
ainda mais sobre música, porque o tempo passou voando. Foi realmente um prazer. Eu quero agora passar a palavra para os seus agradecimentos, o seu encerramento, mas de antemão quero dizer que o CEPAM agradece a sua presença, a sua participação e estamos sempre de portas abertas para recebê-lo aqui. À vontade, a palavra é sua. Eu que agradeço, Rose, pela oportunidade, agradeço o CEPAM por nos ceder esse espaço, agradecer a SEDUC, Secretaria de Educação, através da Cuca Chaves. Não poderia deixar de agradecer a minha gestora do Petrolina Portela, Sandra Tavares, né, que nos permite desenvolver esse trabalho dentro das escolas e, claro, já que nós falamos do Petrolina Portela há 40 anos, agradecer a todos aqueles que fizeram parte desse projeto por acreditar, né, nesse trabalho e que nos ajudam até hoje a manter vivo a chama da música de pé dentro daquela escola. Eu agradeço de novo. Foi uma aula hoje aqui, porque eu sou só uma admiradora da música. Não consigo nem tamborilar meus dedos quando está tocando uma música. Mas agradeço novamente, muito obrigada e até uma próxima oportunidade, maestro. E nós encerramos aqui a primeira temporada do programa Formação em Pauta com o CEPAM. Foram 10 encontros muito proveitosos, onde nós exploramos os mais variados temas entre nós aqui do CEPAM, da equipe do CEPAM Digital, em parceria com o CEMEAN, com o DGESC, com o DEP. E foram momentos muito proveitosos que nós procuramos levar até você, profissional da educação, professor, pedagogo, gestor, demais profissionais da educação que compartilham conosco esta forma compartilhada mesmo de fazer educação. Nós esperamos que vocês estejam conosco na segunda temporada do Formação em Pauta com o CEPAM, que vai acontecer em breve. Nós traremos novas temáticas, novos momentos, onde nós, aqui do CEPAM, vamos compartilhar novamente esses momentos, porque a gente faz o nosso Formação em Pauta assim, sempre dividindo este espaço com vocês, nós lá de cá e você aí que nos acompanha aqui no chat. Então, deixa aí no chat sugestões de temáticas para que a gente possa abordar na segunda temporada. Nós vamos lançar uma escuta e em breve nós estaremos aqui com a segunda temporada do Formação em Pauta com CEPAM. Deixo um caloroso abraço e meus agradecimentos em nome do CEPAM, da GEFOR, do CEPAM Digital, a todos os colaboradores que passaram conosco durante esses 10 episódios, fazendo parte deste programa. Então, até a segunda temporada.